Nós cumprimentamos a amada igreja na paz do Senhor Jesus de Nazaré. Amém, queridos? Eu quero convidar você a abrir a vossa Bíblia no texto de Mateus, capítulo de número 8. E enquanto você encontra o tempinho que eu terei para fazer as minhas considerações, quero agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade de estar novamente retornando à cidade de Criciúma. E felicidade para nós, trazemos um abraço da Assembleia de Deus no estado do Pará, na capital, Belém, e dessa feita sendo recebido por o corpo de obreiros agora completo, pastor Andrino, que é nosso amigo pessoal, mas também a presença do nosso pastor presidente, pastor João Seno. Que Deus abençoe, pastor. Sinta-se abraçado por toda a igreja mãe de Belém do Pará. Deus abençoe a sua vida. E também estar nesta igreja representa muito para mim, porque aqui nós revemos grandes amigos. Tem um amigo meu ali, que para mim é como um irmão, presbítero Tito. Deus te abençoe, meu querido. Que saudades. Deus te abençoe, tu mora no meu coração, filho. Tá? Deus abençoe. Quantos encontraram o texto de Mateus capítulo 8, versículo 1, podem confirmar dizendo amém. Diz assim os oráculos de Deus: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Somente até aí, queridos. Por favor, tome o seu assento, glorificando o nome do Senhor. Bem, amados irmãos, eu quero agradecer ao Espírito Santo a revelação que me foi entregue e o tempo que me foi permitido trazer essa mensagem. Agradeço ao Espírito Santo pela revelação que recebemos. Bem, vamos à mensagem. Quando nós falamos sobre textos que simbolizam a participação de Cristo sobre a terra, nós falamos primeiramente de cumprimento de promessa. A palavra de Deus diz que o tema principal da história da Bíblia Sagrada gira e está em torno daquele que faria a obra redentora do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que por conta do pecado o homem perde a sua ligação com o céu. E com isso, coisas maléficas começam a acontecer ao coração humano. Primeiro de tudo, o pecado gera a morte humana. E com isso, o homem também perde a essência a qual Deus havia criado para seu louvor e para sua adoração. A Bíblia diz que Deus criou um ambiente perfeito para que a humanidade vivesse. O homem cresceria naquele jardim e jamais conheceria a dor. A Bíblia fala que o homem não conheceria medos nem temores. O homem cresceria todos os dias de sua longa eternidade ao lado do Deus Todo-Poderoso. Imagine você, o homem que teve o maior privilégio desse universo. Um homem criado pela própria mão de Deus, que agora caminhava ao lado do seu Criador. E o maior desejo de Deus na terra era que todos os homens caminhassem ao seu lado. O maior desejo de Deus, quando fez um ambiente perfeito, um jardim de glória, e determinou que o homem dominasse sobre todas as criaturas, lhe dando dois aspectos acima de toda a criação:
O primeiro aspecto era o livre-arbítrio, o direito de decidir para onde caminhar, e todas as suas decisões estavam livres e propensas única e exclusivamente à sua vontade. O segundo desejo de Deus era que o homem caminhasse como seu amigo, e quando ele encontra amigos na terra, ele escolhe para si e torna pessoas especiais na sua presença. Toda a Bíblia Sagrada foi escrita por grandes amigos. A palavra de Deus diz que no meio de gerações o Senhor escolhera para ele pessoas especiais para caminhar na sua presença. E quando nós lemos isso, nós vemos o amor incondicional que Deus tem para conosco, porque Ele nos escolheu como amigos para caminhar na sua presença. Ele nos escolheu mesmo olhando para as nossas deficiências, nossos pecados, nossos erros e transgressões, mas acreditou que no encontro verdadeiro com Ele, Ele poderia mudar a nossa história. Quem crer nisso, levante a sua mão nessa noite, porque Deus nessa noite marcou um encontro especial para louvor e engrandecimento do seu nome. Quando eu leio esta passagem bíblica, eu vejo a profundidade desta palavra, porque quem escreveu acerca desta passagem, ele escreveu sobre algo que viu. Nós temos essa mesma passagem, pastor Seno, sendo descrita no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 40 ao 44. Nós temos também essa passagem sendo descrita pelo médico e doutor Lucas. Mas eles não foram testemunhas vivas e oculares daquilo que Jesus fez na vida daquele leproso. Uma coisa é nós falarmos daquilo que nós ouvimos, mas uma coisa é nós testemunharmos milagres da mão de Deus. Querido, pegue na mão do irmão que está do seu lado, por favor, por educação. Não tenha temor e diga para ele: querido, Deus quer gerar milagres na sua vida. Deus quer que você tenha os seus próprios testemunhos de vitória. Deus quer que você pare de contar os testemunhos de fulano, de ciclano, de beltrano, e quer que você bata no peito e levante a sua mão e diga em alta voz: eu sou o milagre gerado no coração de Deus. Quem acredita nisso, levante a sua mão e aplauda o Senhor se você puder. Deus quer que você diga: eu sou um milagre. Deus quer que você tenha essa honra de dizer: eu sou um milagre. Eu louvo a Deus, amados, porque todos que estão aqui dificilmente seriam escolhidos às óticas e aos olhares humanos. Todos nós, por mais perfeitos que tentemos ser, trazemos em nós a herança que nos desconectou do céu. Mas eu louvo a Deus, porque houve alguém que nos ligou ao céu. Não, você não entendeu, querido. Houve alguém que sabia que você não podia. E disse: eu vou lá. Ele sabe
sabia que você nunca poderia descer ou subir ao Monte Santo do Senhor, pois a palavra diz: quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Somente alguém limpo de mãos e com coração puro. E quem poderia dizer que teria isso? Ninguém poderia dizer limpo de mão ou tem um coração puro. Não. Somos filhos do pecado. Mas eu me alegro quando eu vejo a passagem de Isaías 6, versículo 8, que Deus pergunta: quem há de ir por nós? E parece que eu vejo o pastor Andrino, alguém se levantando à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, e levantando as suas mãos, o céu se cala, e o Filho unigênito de Deus levanta a sua mão e diz: eis-me aqui, envia-me a mim, porque eu tenho uma obra a realizar na terra. Ele desceu por mim e por você. Ele não desceu porque ele precisava. Ele não desceu porque ele queria ser o maioral. Ele já era o grande, o todo-poderoso. Ele já era enaltecido no céu, temido no inferno. Ele era o Filho de Deus. Mas ele desceu para que você pudesse subir. Você pode levantar a sua mão. Ele desceu na terra para você poder subir, para você ganhar o direito, através do seu sacrifício, de herdar o céu de glória. Quantos podem agradecer a Ele? Levante as suas duas mãos e aplauda, exalte e adore ao nome eterno deste Deus. Ele desceu para te dar vitória. Pega na mão do teu irmão aí. Ele desceu para mudar tua história. Aleluia, você pode glorificar. Ele desceu para curar as tuas feridas. Ele desceu para te dar uma nova vida. Quem tem uma nova vida na presença dele aí, adore. Aleluia. Fale mistério hoje. Sinta a presença dele renovando a sua alma. Sinta o Espírito Santo enchendo a cada partícula do seu corpo nessa noite de esperança e dizendo para você: as minhas promessas estão de pé, porque nessa noite eu desço na terra para te dar vitória, vitória, vitória. Pastor, quando ele escolhe Mateus, eu entendo que Jesus ele escolhe pessoas que a sociedade despreza. Mateus era odiado pelo seu povo. Judeus têm por costume, quando ouvem o nome de alguém que eles odeiam, eles viram o rosto e cospem no chão, em sinal de repúdio.
Toda vez que Mateus tirava dos judeus para dar aos romanos, era esse sentimento que se gerava dentro do coração do seu próprio povo. Agora imagine, pastor Andrino, alguém que passava na rua e via pessoas que lhe chamavam de ladrão. Seu povo lhe chamava de ladrão. E de repente, quando ele colhia os impostos, lá vem um galileu, oh Jesus, lá vem um nazareno, um grupo de homens. E o nazareno olha para ele. Me segue. Eu vou mudar a tua história. Não, você não entendeu, querido. Isso aconteceu quando você conheceu Jesus. Ele olhou para você e disse assim: pode o mundo inteiro não me entender, mas eu entendo o teu coração, eu entendo a tua alma, e a partir de hoje eu mudo a tua história. Você acredita? Levanta a mão para adorar. E é por isso, pastor, que eu acredito que Mateus escreveu perfeitamente a passagem do leproso. E quando eu estudava esse texto, o Espírito Santo falava comigo. Dizia ao meu coração: homem que perdeu tanto, mas no mesmo dia ele recuperou. A Bíblia diz que a doença mais temida na época bíblica se chamava lepra. Não havia doença que eliminasse outra pessoa da sociedade, a não ser a lepra. Nós vimos que no Antigo Testamento havia um capitão chamado Naamã, que atravessou a sua terra, o seu país, atrás de ser limpo, buscando a limpeza que lhe traria novamente a honra de estar no meio da sociedade. A palavra de Deus diz que quando era constatada a enfermidade chamada lepra, aquela pessoa não era examinada por um médico, e sim pelo sacerdote da casa. Ele entrava na casa de Deus. O sacerdote pegava um pedaço de madeira e em uma das suas chagas ele colocava aquela madeira, torcia procurando dor e tocava até o osso. A carne podre não podia sentir mais nada, e aí era constatada a doença, que era taxada como uma maldição. A palavra de Deus diz que naquele mesmo momento o homem retirava a sua túnica, recebia um pano de saco como veste de vergonha, não de consagração. Sua cabeça era raspada para fazer diferenciação entre toda a congregação. E no seu pescoço era preso um sino e um badalo, para quando ele andasse, todos pudessem dizer: lá vem
o amaldiçoado. Lá vem aquele que não deveria estar aqui. Lá vem aquele que perdeu tudo. Lá vem, não toque nele. Agora imagine você saindo da sua casa em direção ao lugar de adoração e receber a notícia que lá você não poderia mais entrar. Imagine você não poder pisar nesta igreja mais e não poder levantar as suas mãos e adorar o nome desse Deus Todo-Poderoso. Ele perdeu a sua casa de oração. Ele perdeu a sua família. Perdeu filhos, esposa e propriedade. E o que restou a ele? Somente o leprosário. A Bíblia fala que o leprosário ficava fora da cidade. E naquele lugar ele viveria os últimos dias de sua vida. Naquele lugar, a sua carne ia apodrecer. E ele iria definhar. Orelhas cairiam. Dedos cairiam. Articulações, nariz cairia. Seus músculos iriam atrofiar. E eu quero crer que aquela saída foi a mais dolorosa daquela cidade. Mas na porta da cidade, ele vê uma multidão. Não, você não entendeu. Levante a sua mão. A porta que seria de vergonha se transformou na porta do milagre. Não, você não entendeu.